Bom, agora sim, agora nós vamos iniciar o estudo dos conflitos espaciais. Você nunca teve uma dúvida, nunca te assaltou uma dúvida? Pô, professor, o que acontece quando uma lei é declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal? O Supremo, numa ação direta de inconstitucionalidade, vai declarar aquela lei que estava regendo um monte de relação jurídica inconstitucional. Aí vamos imaginar que essa lei, ela de alguma forma me atingiu, de alguma forma ela me onerou. O Supremo vem e declara essa lei inconstitucional, e aí, como é que fica, né? Como é que fica a minha situação? Aquele prejuízo que eu tive durante a vigência da lei, até que ela seja declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, como é que isso se resolve, né? Bom, essa é a primeira indagação que a gente vai tentar responder. O que acontece com a população, o que acontece com o povo brasileiro, quando o Supremo declara, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, uma lei inconstitucional? Ele pode fazer isso primeiro liminarmente, quando ele suspende a eficácia da lei com uma medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, depois ele confirma essa cautelar numa decisão definitiva de mérito. Mas para a gente entender como é que isso funciona, a gente tem que partir da premissa do conceito de norma jurídica. Quer dizer, o que é norma jurídica, né? A gente trabalha o tempo todo aqui com leis, com normas jurídicas, com atos normativos, mas a gente vai voltar a um questionamento que é feito e resolvido na introdução ao estudo de Direito 1, primeiro período da uma faculdade de Direito. Uma das primeiras coisas que o professor de Direito fala para o aluno, para o bacharelando, o recém-aprovado no vestibular, é precisamente isso. Afinal de contas, o que acontece quando a lei é declarada inconstitucional, né? Ou melhor, não é isso. O que é uma norma jurídica? Como é que a norma jurídica ela se conceitua? Como é que ela se materializa, né? A partir daí que a gente vai começar a desenvolver um raciocínio que começa de forma muito simples, mas vai se tornando cada vez mais complexo. Por isso você tem que procurar manter o teu grau de concentração. Se alguma coisa te escapar, você dá um pause, retrocede a fita e assiste de novo, ok? Vamos lá então para a lousa? Podemos ir para a lousa? Então vamos lá. Muito bem, muito bem. Imagine você uma norma jurídica. O que a norma jurídica ela tem? O que ela precisa ter? Bom, ela precisa preencher alguns requisitos. O primeiro requisito é o requisito da existência. Uma norma jurídica tem que existir. Depois, o requisito da validade. A norma jurídica tem que ser válida. E depois, o requisito da eficácia. A norma jurídica também tem que ser eficaz. Quando é que eu sei que uma norma jurídica ela tem existência? Ela tem existência quando ela tem um conjunto de elementos. Ela tem agente, mais forma, mais objeto. Se ela tem agente, forma e objeto, então essa norma jurídica ela existe. Agora, quando é que uma norma jurídica tem validade? Quando esses elementos têm algumas características, alguns adjetivos. Por exemplo, o agente que elaborou essa norma jurídica, ele é capaz. Ou seja, esse agente, ele tem competência para elaborá-la. Essa forma pela qual a norma jurídica foi elaborada, é uma forma que atende aos pressupostos de legalidade, de constitucionalidade. E esse objeto da norma jurídica, ele é um objeto que tem duas características fundamentais. Ele é lícito e é possível. E quando é que a norma jurídica é dotada de eficácia? Bom, a norma jurídica é dotada de eficácia. Deixa eu apagar isso aqui.
Norma jurídica dotada de eficácia. Nossa, eu nunca me acerto com essa bendita dessa lousa. Vamos lá. Quando ela é dotada de coercibilidade. Quando ela é coercível, quer dizer, a inobservância da norma jurídica leva a uma punição, a uma sanção, uma pena. Se eu somar tudo isso, existência, mais validade, mais eficácia, o resultado dessa soma é uma coisa que a gente chama em direito de ato jurídico perfeito. Então, imaginemos que na cidade onde você mora, no estado em que você mora, seja publicada uma lei, a Assembleia Legislativa do Estado em que você mora elabora uma lei, e essa lei é uma suposição, tá? Imagina isso. Veio uma lei nova, essa lei foi publicada agora, e essa lei institui um novo delito de trânsito. E você está guiando o seu carro, e num determinado momento é surpreendido cometendo esse delito estabelecido por essa lei. Então, você tem pontos consignados na sua carteira de habilitação para conduzir veículos automotores. Você tem que pagar uma multa, que não é barata, e você paga a multa. Mas aí você começa a questionar a rigidez desse ato jurídico perfeito. Será que esse ato jurídico perfeito é perfeito mesmo? Então você começa investigando aqui. Será que ele existe? Aí você pergunta, ele tem agente? Tem. É o deputado estadual. Ele tem forma? Tem. Forma de lei ordinária. Ele tem objeto? Tem. Esse ato jurídico tem objeto. A instituição do delito de trânsito. Esse objeto é lícito e possível? É possível que uma lei institua um novo delito de trânsito? É. Essa forma é legal? Se fosse uma medida provisória não pode tratar direito penal, processo penal, mas lei ordinária pode. Então, essa forma, o processo legislativo, foi atendido. Então, essa norma é formalmente constitucional. Esse agente, ele é capaz? Não, não é. Não é capaz porque você lembra lá do artigo 22, inciso 1, da Constituição da República, que diz que só a União pode legislar sobre direito penal, a não ser que a União, por lei complementar, delegue essa competência ao Estado onde você mora. Isso não aconteceu. Então, esse agente não é capaz. Se esse agente não é capaz, essa soma aqui, ela não se completa, porque o requisito da validade está viciado. E aí surge a dúvida. O que eu posso fazer então, professor? Se eu paguei a multa, se eu recolhi a multa, o que eu vou fazer diante dessas circunstâncias? Tá, a lei foi declarada inconstitucional, mas e daí? O que acontece com o passado? O que acontece com quem já recolheu o tributo, com quem já pagou a multa? A gente vai começar tentando responder a essa pergunta. Me dá uma outra folha, por favor. Então você guarda isso aí que a gente viu nessa folhinha, e agora a gente vai falar exatamente da natureza da norma jurídica declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em uma ação direta de inconstitucionalidade. Em suma, a pergunta é como é que fica? Como é que fica a situação da minha vida diante de uma declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo de uma lei que afetou a minha vida financeira, a minha vida tributária, e eu quero receber de volta aquilo que eu paguei
indevidamente, porque paguei em cima de uma lei inconstitucional, isso é possível? Bom, para responder essa pergunta, nós temos 4 correntes doutrinárias que tentam responder para você essa pergunta. Como é que eu fico? Pergunta é essa. Eu paguei a multa, eu estou com os pontos consignados na minha carteira de habilitação e agora a lei que fundamentou tudo isso foi declarada inconstitucional. Como é que eu fico? Primeira corrente ela é defendida por Alfredo Buzaide, por Paulo Brossard, por Francisco Campos, são os doutrinadores que defendem essa corrente. Para essa corrente, uma lei, quando é declarada inconstitucional, ela nunca existiu. Ou seja, uma lei declarada inconstitucional é inexistente. Então, a lei nunca existiu. Você vai perguntar, mas espera aí, mas isso é brincadeira de mau gosto, professor? Como é que alguém pode dizer que a lei nunca existiu? Quer dizer, eu paguei a multa, eu recolhi o tributo, e agora vão dizendo que a lei não existiu? Essa corrente, ela tem os seus fundamentos no direito comparado, né? O Paulo Brossard tem uma frase famosa, a expressão, onde ele diz mais ou menos o seguinte: a expressão lei inconstitucional, ela não existe. Ou a lei é lei ou não é lei. Lei inconstitucional não existe. É mais ou menos esse o teor da frase dele. E isso, claro, isso não nos atende, não atende o anseio de ninguém. Essa corrente ela é surreal, porque você recolheu o tributo, você teve pontos consignados na carteira, enfim, você pagou a multa. Esse tipo de argumentação fica muito no plano das ideias, é uma argumentação muito abstrata. Essa corrente, eu apelido ela carinhosamente de corrente surrealista, uma corrente surreal. Quer dizer, a lei não existe, mas e aí? Não existe, mas existiu para mim. Afetou a minha vida, então existiu para mim. Mas é uma corrente que a gente tem aí, ela existe, a corrente. Tem gente que pensa assim, defende que a lei inconstitucional é uma aberração que não pode ser considerada sequer lei, mas não resolve efetivamente nenhum dos anseios da população. Vamos para a segunda corrente. Vamos voltar lá para a lousa. A segunda corrente, essa defendida por Rui Barbosa, defendida também pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes. Essa corrente entende que a lei inconstitucional, ela existe, mas ela não produz efeito nenhum. Ela é nula ipso iure. É nula de pleno direito. Meu Deus do céu, eu não consigo escrever isso aqui direito. Mas deu para entender ali que está escrito nula, não tem? Vamos lá. Apaga isso ali para mim, nula, para eu escrever de novo. Era só o nula, mas tudo bem. Agora me dá a caneta de novo. Isso, assim facilita a minha vida. Nula ipso iure, quer dizer, nula de pleno direito. Então, para eles, essa corrente defende que a lei inconstitucional ela nasce, mas ela não sai desse ponto. Ela existe, mas não produziu nenhum efeito válido. Quer dizer, é uma corrente cínica, né? Porque ela diz, não, realmente a lei existiu, mas nós não reconhecemos nenhum efeito para essa lei, nenhum efeito válido a essa lei. É como se ela não tivesse existido, mas a gente reconhece que ela existiu, mas não produziu efeito. Aí você diz, mas peraí, essa lei é uma lei tributária que foi declarada inconstitucional, e, poxa, aí eu recolhi o tributo numa qualidade de pessoa natural, de pessoa jurídica, recolhi o tributo, e como é que eu fico? Não fica, porque a lei não produziu efeitos. Para o Estado ressarcir você, já que o Estado não tem fins lucrativos, o Estado teria que criar uma outra lei, caldeirando muito mais os contribuintes. Então, o que foi arrecadado, ainda que com base numa lei inconstitucional, foi arrecadado e foi distribuído ao fim comum, ao bem-estar do povo. Então, ninguém tem direito a ressarcimento, a repetição de indébito com base numa lei declarada inconstitucional. Isso é de um cinismo absurdo, né? Mas existe doutrinador para defender isso. A lei, ela não é inexistente, ela é nula. Ou seja, ela nasce, mas não produz nenhum efeito daquele ponto para frente. A gente continua com as outras duas correntes na próxima aula.